Olá, pessoas da internet. Eu falei pra mim mesmo que eu não queria que esse canal fosse muito aberto para meus problemas pessoais. E ainda não quero, mas parece que essas últimas semanas que eu tenho gravado vídeos, eu tenho ficado, de certa forma, confortável em falar com a câmera, o que eu acho esquisito, mas engraçado. É como se fosse uma pessoa que é uma máquina que tá ouvindo as coisas que eu penso e que não vai julgar e que vai só escutar. E acho que eu acho que eu quero desabafar um pouco porque é mais fácil de falar com a câmera, o que é algo engraçado de falar, porque até alguns meses falar olhando pra câmera era a coisa mais difícil que eu tava fazendo naquela época, e agora às vezes eu penso, nossa, quero muito ligar a câmera e falar qualquer coisa, sem roteiro, porque eu roteirizo quase tudo que eu falo, né? Porque eu não confio na minha cabeça. Vocês também não deviam confiar na minha cabeça, sinceramente. Acho que nem dá pra perceber o que eu tô fazendo, né? Fazendo as linhas, a caneta de alguns estudos de desenho, eu tô encontrando a forma real que eu desenho. Como é que eu vou explicar isso? Por muito e muito tempo eu tava tentando atingir um estilo específico e que não tava me agradando. E ao mesmo tempo que quando a gente estuda o desenho, a gente vai muito pelo desenho acadêmico, que tende a ser mais realista. Gosto, é legal o desenho realistão, mas a gente cansa um pouco, a gente quer trabalhar com a realidade e deformar a realidade. E eu sinto que a forma que os artistas demonstram os corpos e as formas, não só de humanos, mas de animais ou outros itens, fala muito sobre o artista e como ele vê o mundo. Para mim, uma das melhores partes da arte é como nós, como consumidores, nós estamos entrando na cabeça do artista. E é algo que eu acho muito fascinante. Eu não sei se eu consigo desenhar e falar, mas eu vou tentar. E o que eu tenho sentido nos últimos dias, acho que eu vou até dizer que no último mês, um desânimo. Não é um desânimo normal, é uma reclusão. Eu sou bem introvertido, só que eu tenho momentos. Tem momentos que eu estou mais introvertido que o normal e tem momentos que eu preciso sair e preciso tocar grama.
preciso olhar nos olhos das pessoas. Uma coisa boa de treinar jiu-jitsu é que tem me forçado a sair quase todos os dias da semana. Isso é bom para pessoas que trabalham em casa, né? Eu lutei por muito tempo e ainda luto para trabalhar em casa, porque eu preciso ficar sozinho. Mas ao mesmo tempo, somos seres sociais, então eu sei que eu preciso de contatos humanos e o jiu-jitsu ele me ajuda nessa parte de interagir com outras pessoas. O pessoal que treina junto comigo é um pessoal bem legal, o que ajuda bastante. Mas de fato eu tenho estado nesses últimos tempos bem introspectivo, bem pra dentro e não quero ver e interagir com as pessoas, até as mais próximas de mim. Não tem ido embora essa sensação e isso está me incomodando. Estou tentando pensar do porquê essa sensação não vai embora, porque eu não tô voltando ao normal. E eu sinto que é porque eu não tô deixando eu viver a minha reclusão. Porque eu sinto que, ao mesmo tempo que você quer viver em reclusão, você vive com pessoas ao redor. Família, amigos, namorados, namoradas. Você meio que tem um... Você precisa interagir com essas pessoas, né? E eu tenho me forçado a fazer essas interações. E porque eu sei que quando eu não interajo, quando eu decido ficar mais recluso, essas pessoas tendem a ficar mais preocupadas, elas às vezes tendem a pegar um pouco mais no meu pé. Então eu tô forçando uma interatividade que eu não quero, e isso tá me cansando no longo prazo, e eu não tô passando pela fase que eu preciso passar. Fazer mão e falar não dá, né? É muito bom também que eu tô usando mais papel e caneta, né? Eu trabalho muito com digital. E eu tô cansado de ficar sentado e olhar pro meu computador. Queria separar as coisas. Queria ter um DVD player. Eu queria, sei lá, ter uma máquina de escrever, né? Essas coisas precisam de dinheiro e dinheiro a gente não tá tendo. Eu sinto que eu queria que alguma coisa diferente acontecesse agora, mas não tá acontecendo. Eu acho que eu saí. Eu acho que eu tô falando sobre outras coisas e não sobre o que eu queria falar. Mas é isso, eu sinto que que eu não tô sendo verdadeiro comigo mesmo, eu não tô respeitando meus limites, eu tô cansado. É que essa é a questão, né? A gente não quer decepcionar as pessoas, mas quando a gente não quer decepcionar as pessoas, a gente meio que se decepciona. Nossa, tô gostando até que bastante de como eu tô fazendo as linhas, eu tenho que desenhar mais gravando vídeo. Será que é porque eu não estou pensando muito e eu tô só fazendo no flow aqui? Talvez seja isso, né? Às vezes é muito bom pensar fazendo as coisas, mas às vezes é legal fazer as coisas sem pensar, né? Porque não ficou tão bom agora que eu falei. Eu fiquei consciente que eu tava fazendo e eu errei. Outra coisa que tá sendo um problema aqui em casa mesmo é barulho. Eu sinto que eu tô ficando com baixa tolerância para barulho. Barulho de outras pessoas vivendo, barulho dos eletrônicos, de uma TV alta, da ventoinha do meu computador, barulho dos meus vizinhos, barulho de carro. Há alguns anos aqui onde eu moro era um lugar bem tranquilo. Tem uma avenida aqui perto, mas parece que o fluxo de pessoas aumentou e agora, para as pessoas fugirem da avenida, elas estão passando pelas vias arteriais, passando muito pela frente de casa, por trás de casa, então parece que o movimento de carro aumentou. E como aqui é uma área bem... não tem tanta sinalização, ruas mais estreitas, parece que está tendo mais e mais acidentes de carro. Outra teoria minha do porquê eu estou assim é por conta do clima. Nós estamos no inverno e eu vou falar mal do inverno, mas não quer dizer que eu gosto do verão. Eu adoro o verão, mas não quer dizer que eu gosto daqueles dias de 40 graus. Quem gosta disso? Sinceramente, ninguém gosta, né? Quando a gente fala que gosta do verão, é por outros motivos, não é só por causa do calor. Mas o inverno, ele tá sendo um pouco... ele sempre foi um baque pra mim. Levantar da cama também é difícil. Fazer exercício é difícil. E eu sinto quando o meu corpo reclama que eu não tô conseguindo fazer exercício. Eu não sou velho, mas assim, também já não sou mais tão novo. E eu tô sentindo o meu corpo ceder com hábitos ruins. Especialmente porque eu vivo muito tempo sentado
e não sento nas posições mais ideais. E então eu estou sentindo isso no meu corpo e agora eu tenho que trabalhar para fortalecer essas partes específicas do meu corpo, porque geralmente a musculação não ajuda. A musculação ajuda, mas às vezes a gente precisa de algo mais específico, que e demanda outros tipos de trabalho e demanda tempo. E eu não quero admitir pra mim mesmo, mas eu acho que eu tô numa ressaca literária já faz um tempo. E eu acho que eu tô saindo dela agora porque eu peguei o livro certo. Eu acho que nesses últimos tempos eu não tava encontrando o livro certo. Eu tô lendo esse livrinho aqui, Beijing Comrades, do Beiton, mas eu só li 2 capítulos. Eu li 2 capítulos e esse livro já me fez sentir nojo, raiva, tesão em 2 capítulos. Então, eu sinto que eu tenho mais vontade de pegar esse livro para ler do que os outros que eu estou lendo. E não quer dizer que os outros livros que eu estava lendo são ruins, eles só não estavam chamando muito minha atenção. E agora que eu comecei um canal que eu não considero um canal literário, mas que só até agora só falei praticamente de literatura, eu sinto que as minhas leituras têm um pouco mais de pressão, porque eu preciso, sei lá, talvez ler coisas que as pessoas se interessem, mas aí eu acabo esquecendo do que eu quero ler. Mas eu tô lendo coisas que eu quero ler, só que eu não sei, eu sinto que eu não tô na maior vontade de ler e não estou respeitando isso. Eu sinto que eu quero ver mais filmes agora. E eu sinto que eu quero jogar videogame. Que é uma coisa que eu gostava muito de fazer e eu sinto que eu perdi esse hábito com o tempo. O problema do videogame é que, tá, a gente fala que livro é uma coisa que a gente... que demanda muito tempo, né, pra consumir. Mas videogame também leva muito tempo. E eu sinto que às vezes até mais, dependendo do jogo, sabe? Vou pegar um The Witcher 3 da vida, um Red Dead Redemption. Gente, são jogos que levam 50 a 100 horas, se você realmente quer fazer tudo. Eu sei que com organização e um jeitinho dá pra fazer tudo, mas eu sinto que quando eu entro num jogo, eu preciso me entregar pra ele e eu não consigo me entregar. Isso muito tem a ver com a vida adulta, porque eu preciso fazer outras coisas. E, querendo ou não, o YouTube virou um novo tipo de trabalho, não remunerado, e eu tenho me divertido horrores fazendo os vídeos. Mas ele tira um tempo de que eu poderia estar fazendo outras coisas que me são mais agradáveis. Não vou dizer agradáveis, porque eu gosto de fazer vídeo. Um artista, ele precisa consumir coisas, né? A gente precisa de repertório e eu tô descobrindo novas coisas e querendo consumir coisas diferentes. Nossa, isso aqui ficou terrível. Nossa, tô só piorando a situação, tô só piorando. Tá. E hoje é um domingo e hoje é um dia em que a casa vai estar cheia, né, vai? E eu falei pra mim ontem que eu precisava me preparar mentalmente pra ser um bom anfitrião. Só que eu não tô conseguindo. Eu sei que a qualquer momento vai chegar pessoas e eu não tô preparado, mas eu preciso estar, ou pelo menos fingir que eu tô. É meio cansativo ter que fingir essas coisas. Mas tu não finge também, tu vai ser meio desagradável. Mas foi gostoso botar isso pra fora. Eu acho que quando acabar tudo aqui eu vou ver algum filme, ou qualquer filme que foi gravado em filme, porque eu não quero ver nada digital agora, nada de trabalho. Eu queria escrever também um pouco, mas... Ai, não sei, eu acho que eu preciso de um tempo, preciso ficar sozinho. Esses dias eu assisti o filme, a adaptação do Solanin, que é uma história em quadrinhos que me marcou bastante. Eu nem sei como falar desse mangá, mas foi muito importante pra mim, ele se tornou uma das minhas obras favoritas. E então eu fui ver o filme, né, tem uma adaptação cinematográfica. E eu não gostei muito do filme. Eu acho que tem um pouco daquilo que eu já tinha falado aqui. O legal do desenho é que dá pra manipular a realidade e pegar os sentimentos dos personagens e extrapolar de uma forma que bate mais forte. Na teoria, filmes também poderiam fazer isso. Mas aí sinto que deve ter sido uma decisão do diretor manter as coisas um pouco mais pé no chão. Então eu senti o filme um pouco mais seco. Eu acho que eu tava querendo sentir as mesmas coisas que eu senti quando eu
li um mangá. Tenha sido uma questão de tempo, talvez o mangá esteja muito fresco na minha cabeça, eu devia ter esperado um pouco mais pra assistir o filme com uma outra cabeça, mas ainda assim é uma história que vale a pena ser lida ou vista. Infelizmente, para encontrar esse tipo de filme, você tem que ir para as águas profundas e além dos territórios internacionais onde ninguém está olhando, se é que você me entende. Eu acho que é isso. Olha só, eu me sinto melhor. Depois eu volto então e atualizo como é que tá as coisas. Estou aqui editando o vídeo que vocês, bom, já devem ter visto, na verdade. E... ai, gente, o cabelo. E eu tô melhor. E acho que amanhã eu vou no cinema, que é... eu quero ver o Extermínio 3, que é um filme que eu tô esperando há muito tempo. Desde que eu era um adolescente, eu sonhava com esse filme, e agora esse filme existe. Eu vou ver. Eu comecei a ler outro livro. Eu estava escolhendo mal as leituras. E eu estou lendo esse livro chinês, né, o Benjin Comrades, e eu comecei a ler o Limite Branco. Eu acho que é Limite Branco, do Caio Fernando de Abreu. E amando também. Às vezes eu tenho que seguir o meu instinto. Se o sininho do meu cérebro apita para um livro, eu tenho que confiar mais nele, não tenho que ignorar. Então, fica a dica. Acho que eu não concluí meu raciocínio da última vez, que sobre o clima, né? Que não sou muito fã do inverno, e não quer dizer que eu não sou fã do inverno, mas assim, querendo ou não, isso impacta todo o seu dia e dá menos vontade de fazer as coisas, menos vontade de malhar, e o que pode parecer contraprodutivo, mas pra mim, quando eu tô no verão, quando eu vejo aquele sol bonito, eu quero fazer tudo. Claro, frio extremo é terrível, verão extremo é terrível. Existe normalidade quando estamos em ebulição global. Por isso, leiam esse aqui. Sempre leio os livros do Krenak pra me acalmar. Sei que eu tava relendo e tava fazendo marcações, porque a primeira vez que eu li eu não marquei. Eu gosto muito da forma que ele fala sobre a natureza. E agora eu tô me arrumando pra ir pro cinema pra ver o filme, finalmente. É por isso que eu defendo a arte, né? Porque às vezes é ela que tira a gente do fundo do poço. Que iluminação péssima. Já fui nessa.
Se já houve outras configurações da Terra, inclusive sem a gente aqui, por que nos apegamos tanto a esse retrato com a gente aqui? Eu achei muito engraçado que eu li esse livro do Ailton Krenak um pouco antes de eu ver o terceiro filme do Extermínio, porque eu consegui fazer algumas relações com o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E assim, eu não sou ninguém para tentar passar a mensagem desse livro aqui. Não sei se eu consigo, pelo menos não despreparado, mas existe essa ideia de que o mundo está sempre acabando para alguém, o mundo está sempre acabando para uma geração. O mundo já acabou para pessoas de 100 anos atrás, o mundo talvez já tenha acabado para quem já é idoso hoje, sabe? As coisas não são mais as mesmas, as coisas sempre vão entrando em crise e as coisas vão se alterando, vão mudando, mas a gente continua aqui e a gente tem muito medo da possibilidade da gente não existir mais como espécie, né, como humano, e o medo talvez do colapso da sociedade que a gente conhece. E sim, é amedrontador, mas é o fim do mundo mesmo. E não, dificilmente vai ser o fim do mundo. Também tem outra frase muito bonita aqui, que é... Eu não sei se eu vou conseguir achar, mas era sobre como a gente poder contar histórias, se a gente puder contar mais uma história, a gente vai adiar o fim do mundo, sabe? O Ailton aqui não vai dar essas respostas mastigadas e... não joga o lixo na rua, sabe? Que são coisas que a gente já tenta fazer, mas que não é isso que vai resolver a nossa situação. Nossa situação é um pouco mais complexa e também eu sinto que tem algo mais a ver com a forma que a gente lida com a nossa própria existência. E tal, o que isso aqui tem a ver com o filme, um filme de zumbi que eu acabei de ver. Mas é sobre isso. Esse filme, ele não é o filme que eu tava esperando ver. Mas acho que é o filme que eu precisava receber. Desde pequeno eu sempre fui muito fascinado por terror, o gênero, especialmente zumbi. Eu sempre fui muito fascinado, sempre gostei dessas coisas que eram proibidas para crianças da minha idade. E eu tive muita sorte de que meus pais eles não tentaram fechar os meus olhos. Eles falaram, tudo bem, você quer consumir esse tipo de conteúdo? Tudo bem. Mas a gente vai ver contigo e a gente vai te explicar que isso aqui é só faz de conta. É um filme, isso aqui são atores, isso aqui não é sangue de verdade. Então acontecia de às vezes a gente ir na locadora. Alguém lembra de locadora? Saudades. E a gente escolhia um filme de terror, tipo, sei lá, Jogos Mortais. E aí, naquela época, né, que era DVDs, tinha extras. E geralmente tinha por trás das cenas. E aí eles colocavam pra mim e me mostravam, olha, isso aqui é um faz de conta. Você não precisa ter medo. Você vai ver coisas que são bem violentas, mas é tudo falso. E foi assim que eles começaram a me mostrar essas histórias que eu já tinha interesse. E assim que eu me apaixonei muito por histórias e por cinema, né? Sobre a parte da criação. Eu fiquei muito fascinado pela parte da criação.
E um dos primeiros filmes que eu vi lá pelos meus 6 anos de idade foi o primeiro Extermínio, que é um filme de 2002, é um filme britânico, é um filme maravilhoso. Ele revolucionou o gênero de zumbi. Muitas coisas que existem hoje do zumbi veio por conta desse filme. Pra mim, Romero e Extermínio são duas coisas assim que mudaram a história do zumbi e do terror. Mas foi o segundo filme que saiu em 2007 que acho que foi um dos filmes que eu mais vi na vida. Eu tenho um carinho por esses dois filmes e por muitos e muitos anos eu desejei e sonhei pelo terceiro. No início dos fóruns da internet, quando eu entrava, já tinha discussões sobre um possível terceiro e ele nunca veio. Até que hoje, em 2025, veio. 28 anos depois, ou Extermínio 3. É difícil falar de um filme que tu tá esperando há muito tempo e tu já sonhava com coisas que você queria ver, mas aí vem o escritor e o diretor original pra contar a história que eles queriam. E a gente tem que ter noção que agora é um filme pós-pandemia. A gente passou por um período de pandemia que foi muito pesado pra gente. E eu lembro, quando a gente estava na pandemia, que vinha aquelas notícias de que o mundo estava se curando de certa forma, porque com a ausência do ser humano, rios estavam ficando potáveis, peixes estavam voltando, o ar estava ficando melhor. Então, o nosso sistema é um grande causador da nossa própria destruição. E esse filme se passa, né, 28 anos depois que existe um surto, mas ele não é um surto global. A Grã-Bretanha está sob quarentena, então ninguém pode entrar, ninguém pode sair. E quem está lá meio que está vivendo todo esse tempo com infectados. Os zumbis desse filme não são pessoas mortas, né? São pessoas infectadas com o vírus, uma variante da raiva, que deixa elas alucinadas e teve evoluções, né? Com o passar dos anos, então parece que esses zumbis são um pouquinho mais inteligentes, assim. Tu vê que eles até mostram que eles estão comendo insetos para sobreviver. Então, a natureza... Então essas pessoas que estão lá, elas não têm mais internet, não têm meios tecnológicos, e uma das poucas filas, um dos poucos tribos que finalmente que estão resistindo dentro lá nas terras escocesas, nas terras altas escocesas, mantém muito da normalidade dos nossos ritos, dos nossos costumes como seres humanos, para tentar sobreviver nesse mundo totalmente selvagem. Mas tu vê que, mesmo sendo um filme de terror, ele é um filme muito bonito. Ele é um filme que tá numa cena muito tensa, mas é no meio de uma floresta, tu tá no meio de uma perseguição, mas aí o céu estrelado tá lindo, sabe? Tu fica meio que fissurado pela ideia desse tipo de apocalipse. E como eu falei, o mundo não acabou. O mundo fora da Grã-Bretanha... O mundo fora da Grã-Bretanha continua. E, inclusive, tem até uma cena em que uma personagem de fora chega e ele tem acesso à tecnologia, ele mostra como a gente está doente por plásticas e por outras coisas, e enquanto pessoas estão morrendo e pessoas estão... Dá pra ver um pouco desses paralelos que a gente está vivendo hoje com as guerras no Oriente Médio, com certos apagamentos étnicos, com genocídios acontecendo, e na nossa cara nós estamos cientes de tudo isso, mas a gente não sabe o que fazer e as coisas só acontecem e a gente está tão... vivendo, sabe? A gente está vivendo e tudo está acontecendo e é como se a gente estivesse agora vivendo desse lado de cá, e aí a gente olha com um deslumbre para esse fim do mundo, sabe? A natureza, essas pessoas que estão sobrevivendo, mas sobrevivendo de uma forma diferente, sabe? A internet não é mais um problema, o trabalho em si não é mais um problema, sabe? Essas pessoas que estão convivendo juntas provavelmente trabalham
juntas pra ter essa comunidade, a conversa é olho no olho. E eu fiquei um pouco deslumbrado com esse tipo de mundo, depois de tudo que a gente tá vivendo aqui, sabe? Um mundo totalmente desligado. E também não dá pra chamar os humanos infectados de dizer que eles voltaram pra um estado animalesco, assim, porque chamar eles de animais pra mim é até uma ofensa aos animais, né? Gente, eu tô viajando aqui. Mas quando acabou o filme, eu não sabia o que eu tava sentindo. Mas quanto mais o tempo foi passando, quanto mais eu estava pensando nele, mais eu tava gostando e mais eu tava certo de que esse é um dos filmes que entrou pra minha lista de filmes da vida. Ele não é um filme assim. Pra mim, eu acho que ele é um filme muito bem feito tecnicamente. Eu gosto muito da direção caótica, dessa frieza. É um filme gravado com iPhone, né? O que é engraçado. E apesar de ser uma história simples, é uma história que não precisa ser complicada. Ainda é um filme de zumbi, ainda é um filme de terror. Eu acho que ele é muito sutil, ele fala muitas coisas na sutileza. E não é nenhuma coisa que, nossa, não reparei. Ele não quer ser um cult, assim, né? Ele tá te mostrando as coisas e você só está recebendo e você está sentindo coisas. E eu quero muito rever o filme. Esse filme, ele me lembrou muito um videogame, sabe? Meio que fases. É o nosso protagonista iniciante saindo com seu pai, e depois ele tem que sair sozinho e ele tem essa missão. E ele me lembrou meio que essa jornada do herói, só que de uma forma diferente. Eu achei um filme com um frescor, assim, que eu tava precisando. E é um filme que também quebra com essa masculinidade que a gente sempre vê nesse tipo de filme. Eu já não sei quantas vezes eu já abri um livro que com a temática de zumbi sempre tem esse machão que quer proteger a família e não sei o que, não sei o que. E assim, nada contra, mas eu tô cansado disso. Eu quero ver coisas novas nesse mundo e acompanhar uma criança que tá perdendo a sua inocência, mas ao mesmo tempo tá negando a violência do mundo, que tá querendo fazer as coisas de modo diferente. Era o que eu precisava, é o que eu sinto que o mundo está precisando. Porque se fala muito sobre crise de masculinidade, mas eu não sei se necessariamente é a masculinidade que está em crise, é como a gente vê a masculinidade. A masculinidade em si tem que ser revista, e eu sinto que esse filme fala um pouco sobre isso. É um filme que, como é um filme de extermínio, tem sempre uma parte de militares. Exército, a estética militar, ela aponta muito pro masculino. E eu sinto que em todos os filmes eles lidam um pouco disso de certa forma, só que nesse eu senti uma cutucada maior. Nossa, eu perdi o fio da meada de novo. Se eu continuar falando, eu vou só viajar. Viajar. Janeiro vai ter a segunda parte, né? Se tem uma coisa que eu não gostei foi o final, tipo, o finalzinho, que meio que dá o gancho pro próximo filme. Eu não sei como eu me sinto sobre isso. Eu só vou ter certeza quando lançar o segundo, né? Que já foi gravado, felizmente. E esse vídeo eu comecei triste, eu comecei praticamente tendo um ataque de ansiedade social. Eu queria muito ficar sozinho e o que me salvou foi as pessoas. Foi me conectar com pessoas, só que fazendo algo que eu realmente queria e receber essa energia positiva, receber esse apoio e saber que era momentâneo, que não ia ser assim para sempre o tempo todo. A semana que já estava começou muito baixo, eu terminei ela no muito alto, então eu meio que senti uma tristeza e depois uma felicidade muito grande em um curto período de tempo. E essa é a vida. Essa é a vida, né? E dizem que pra gente sentir a felicidade a gente tem que sentir a tristeza. Não é aquele filme, o Divertidamente? Praticamente é isso que ele quer dizer pra gente, né? A gente não pode ignorar
os nossos sentimentos. E não que eu estava ignorando, mas eu não estava dando a devida atenção que a minha tristeza queria. Eu também acho... Eu não gosto de falar que é tristeza, mas era um sentimento de querer ficar sozinho, que é normal pra mim. Mas agora eu tô melhor, eu estou bem. E sei que não vai ser minha última crise. Eu já aceitei isso. Mas eu tenho que me lembrar, e eu espero que esse vídeo seja um bom lembrete pra mim e pra quem precisar de ajuda também, de que vai passar. E que às vezes a gente tem que ouvir o nosso interior, o que a gente precisa agora, na medida do possível, contar com as pessoas ao nosso redor. Aquelas que entendem, aquelas que fazem a diferença. E eu espero que todo mundo tenha esse alguém. E é isso. Muito obrigado por acompanharem esse vlog um pouco caótico pra tudo, que atirei pra tudo que é canto. Eu acho que foi um pouco mais aberto do que eu geralmente sou nesses poucos vídeos que eu já gravei. E se você gostou, comente que eu posso fazer mais vídeos assim ou não. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.